O tema de hoje é tempo de tela. O tempo de tela que nós vamos falar, ele engloba não só o tempo que a criança gasta na frente da televisão, mas também em celular, tablet e outros smartphones. E nós vamos dividir em três idades, né? Em três períodos de idade. A primeira é antes dos 2 anos de idade. Antes dos 2 anos de idade, a Sociedade Brasileira de Pediatria indica que a criança deve ter 0 minutos por dia de tempo de tela, ou seja, a gente não pode mostrar nada de tela para criança abaixo de 2 anos de idade. A segunda parte vai entre 2 anos e 5 anos de idade e o tempo de tela ele deve ser no máximo somado, né, todas as vezes que a criança pega alguma tela na mão, em até 1 hora por dia. E acima de 6 anos e adolescentes, até adolescentes, apenas 2 horas por dia de tempo de tela. Esse tempo de tela que a gente fala, é lógico que não inclui o tempo que a criança gasta fazendo atividades escolares, como trabalhos ou até mesmo nessa época da pandemia, as aulas. O tempo de tela que a gente fala é o tempo que a criança ela gasta brincando, fazendo alguma outra atividade que ela poderia estar fazendo com brinquedos normais na tela. Isso por quê? A Sociedade Brasileira de Pediatria, além, né, de falar que o tempo de tela aumentado nessas faixas etárias das crianças, ele prejudica aí no desenvolvimento cognitivo. Isso já era de se esperar, já que mesmo eu dando joguinhos que são para treinar, né, coordenação, até mesmo a leitura, na tela, interfere aí no escrever, por exemplo, ou até mesmo no brincar. Então, o ideal é que não seja substituído por aplicativos, por jogos, mesmo que sejam jogos educativos, o papel, né, o brinquedo. O ideal é a gente incentivar que as crianças peguem os objetos, que com certeza a coordenação motora e o desenvolvimento cognitivo no geral, ele vai ser diferente de quando a gente oferece, né, os objetos para a criança pegar, deixando de lado aí a tela. Além do desenvolvimento cognitivo, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria observou é que quando a criança está em contato com a tela, ela tem uma maior facilidade para acessar sites ou então qualquer outra rede social, e isso aumenta a chance da criança se expor, né, aos problemas, aumenta a chance da criança se expor a conteúdos sexuais, por exemplo, e também sofrer influência de algumas coisas que tem na mídia e que às vezes o pai, a mãe não tem controle. Então, por isso que é importante a gente tomar muito cuidado. Mais uma dica, né, que os pais sempre devem, quando não tem jeito, né, de controlar ou de evitar o contato com a tela, os pais sempre têm que estar atentos, e essa tela, essa busca pela tela da criança, ela deve ser sempre supervisionada. Mas o ideal é a gente não ultrapassar os minutos, né, ou tanto de horas por dia que a Sociedade Brasileira recomenda de acordo com cada faixa etária. É lógico que no nosso dia a dia, né, ainda mais na época em que vivemos, em que aí a mídia, o acesso a esse tipo de objetos, né, das telas, os celulares, os smartphones, isso torna-se quase impossível a gente bloquear o contato da criança com isso. Mas o máximo possível deve ser evitado, e a gente seguir o máximo a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, evitando aí as telas. Não usar as telas para substituir a atenção que devemos dar às crianças, não substituir o tempo que passamos brincando, e oferecer os brinquedos, né? A gente tem muito brinquedo por aí, a gente tem algumas lojas que vendem muitos brinquedos, que são brinquedos interativos e que fazem as crianças pensarem, ajudando aí no desenvolvimento cognitivo. Então isso é super importante, a gente não deixar a criança substituir aí esses brinquedos pela tela. Além disso, é muito mais fácil oferecer uma tela para a criança e fazer as minhas coisas. Então esse é o nosso problema dos dias de hoje. Na nossa correria é muito mais fácil oferecer a tela, a criança se vira sozinha. Então a gente tem que evitar isso.
Além disso, quando eu deixo a tela de lado e ofereço os brinquedos ou eu brinco com a criança, né, com as brincadeiras de antigamente, a gente passa um tempo muito maior com o nosso filho. E isso é importante, muito importante para o desenvolvimento cognitivo. Além disso, quando a criança ela foca na tela, a gente deixa com que a criança ela interaja até com o mundo. E aí a gente começa a ver algumas doenças aparecendo, a falta de socialização, até uma certa agressividade da criança, a dificuldade de relacionamento com o outro e até de se relacionar com outras crianças. E uma coisa que tem sido nova para nós pediatras, para a gente que cuida de criança, para os médicos de família e comunidade, é que a gente vê cada vez mais aparecer a depressão nas crianças. Por quê? A tela, ela fica isolada do mundo, ela não tem contato com outras pessoas. A gente consegue se isolar com uma tela, né? A gente acha que a tecnologia aproxima as pessoas, mas na verdade, cada vez mais se afastando. E isso para a criança é terrível, porque uma criança até os 6 anos de idade, ela não consegue separar o que é realidade e o que é fantasia, o direito. E mais um problema, né? Às vezes ela acaba, a criança acaba sendo exposta a alguns temas, algumas situações virtuais que ela não sabe ver o que é realidade e do que é fantasia, e o que é certo, o que não é errado, ou o que ela pode fazer, o que ela não deve fazer, como alguns jogos de violência. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu sei que é difícil nos tempos atuais a gente segurar aí a tela para as crianças, mas a gente sempre deve fazer o nosso máximo e lembrar que quanto mais tela, pior para os nossos filhos. Se a gente quer o bem para os nossos filhos, a gente tem que fazer um esforço aí. É essa a dica que eu deixo para vocês. Qualquer dúvida é só procurar o seu médico de confiança, pediatra ou médico de família, que estamos sempre à disposição.